36. Vin caminhou em silêncio até Craddock Shaw. O céu atrás dela ardia, as brumas refletindo e difundindo a luz de milhares de tochas, como uma cúpula radiante sobre a cidade. A luz era amarela, a cor que Kelsier sempre dizia que o sol devia ser. 4 guardas nervosos esperavam na mesma porta de entrada que Kelsier e ela atacaram antes. Observavam a aproximação dela. Ben caminhou lentamente, em silêncio, pelas pedras úmidas de brumas, sua capa agitando-se solenemente. Um dos guardas apontou uma lança para ela. Ben parou bem em frente a ele. Eu sei, ela disse em voz baixa. Vocês suportam as fábricas, as minas e as forjas. Sabiam que um dia os matariam, e suas famílias morreriam de fome. Então vieram até o Senhor Soberano, sentindo-se culpados, mas determinados, e se juntaram às guardas deles. Os 4 homens trocaram olhares confusos. A luz atrás de mim vem de uma rebelião maciça, ela prosseguiu. Toda a cidade está se erguendo contra o Senhor Soberano. Não culpo vocês por suas escolhas, mas um tempo de mudança está chegando. Esses rebeldes podem usar o treinamento e o conhecimento de vocês. Vão até eles. Estou se reunindo na Praça do Sobrevivente. Na Praça do Sobrevivente? Um soldado perguntou. O lugar onde o sobrevivente de Hetzin foi morto mais cedo hoje. Os 4 homens trocaram olhares inseguros. Vento tumultuou as emoções deles levemente. Não precisam mais viver com culpa. Finalmente, um dos homens deu um passo para frente e arrancou o símbolo de seu uniforme. Então caminhou, decidido pela noite. Os outros 3 vacilaram, então o seguiram, deixando Ven com entrada livre para o palácio. Ven caminhou pelo corredor, passando finalmente pela mesma câmara da guarda de antes. Entrou, passando por um grupo de soldados conversando sem ferir nenhum deles, e entrou no corredor seguinte. Atrás dela, os guardas reagiram à surpresa, soaram o alarme e irromperam pelo corredor, mas Ven saltou e empurrou os suportes das lanternas, lançando-se pelo corredor. As vozes dos homens ficaram distantes, nem mesmo correndo poderiam alcançá-la. Ela chegou ao final do corredor, deixando-se cair suavemente no chão, com sua capa ao redor do corpo. Continuou, com um passo resoluto e sem pressa. Não havia motivo para correr. Estariam esperando por ela de qualquer jeito. Passou pelo arco para entrar na câmara central abobadada. Murais prateados cobriam as paredes, os braseiros ardiam nos cantos, o chão era de mármore negro, e 2 inquisidores bloqueavam seu caminho. Vena entrou silenciosamente no aposento, aproximando-se do edifício dentro do edifício que era o seu objetivo. Procurando todo esse tempo, o inquisidor disse com voz áspera, e você veio até nós pela 2ª vez. Ven parou a uns 20 passos da dupla. Cada um deles era quase meio metro mais alto do que ela, e ambos sorriam confiantes. Ven queimou o Ation, então tirou as mãos debaixo da capa, atirando 2 punhais de pontas de flecha no ar. Avivou o aço, empurrando poderosamente os anéis de metal enrolados frouxamente nas hastes quebradas das flechas. Os projéteis saíram em disparada, cruzando a sala. O inquisidor líder gargalhou, erguendo a mão e empurrando desdenhosamente os mísseis. Seu empurrão soltou os anéis das hastes, lançando os pedaços de metal para trás. As pontas de flecha, contudo, seguiram em frente, não mais empurradas por trás, mas ainda transportadas por um impulso letal. O inquisidor abriu a boca, surpreso, enquanto 2 dúzias de pontas de flecha o atingiam. Várias atravessaram completamente sua carne, cravando-se na parede de pedra que estava atrás dele. Outras atingiram seu companheiro nas pernas. O inquisidor líder estremeceu, entre espasmos enquanto caía. O outro grunhiu, ainda em pé, mas mancando um pouco por causa da perna ferida. Vena avançou, avivando seu peltre. O inquisidor tentou bloqueá-la, mas ela enfiou a mão dentro de sua capa e jogou um grande punhado de peltre em pó. O inquisidor parou, confuso. Seus olhos não conseguiam ver nada além de um emaranhado de linhas azuis. Cada um levado a um grande
cada um levado a um grão de metal. Com tantos recursos de metal concentrados em um só lugar, as linhas eram praticamente ofuscantes. O inquisidor girou zangado quando o vento passou por ele. Empurrou o pó, mandando-o para longe, mas ao fazer isso, o vento desembainhou uma adaga de vidro e atacou. Na confusão de linhas azuis e sombras de Action, ele anotou a adaga e ela o acertou bem na coxa. Ele caiu, praguejando com sua voz áspera. Ainda bem que funciona, Ben pensou, passando sobre o corpo do primeiro inquisidor, que gemia. Não tinha certeza de como aqueles olhos funcionavam. Ben jogou seu peso contra a porta, avivando o peltre e atirando outro punhado de peltre para impedir que o inquisidor captasse qualquer movimento de seu corpo. Não se virou para continuar lutando com eles. Não com o trabalho que uma das criaturas dera para Kelsier. Seu objetivo nessa infiltração não era matar, mas reunir informações e então fugir. Venom rompeu no edifício dentro do edifício, quase tropeçando em um tapete feito de algumas pele exótica. Franziu o senho, perscrutando a câmara com urgência, buscando o que quer que o Senhor Soberano escondesse lá dentro. Tem que estar aqui, ela pensou, desesperada, a pista para derrotá-lo, o jeito de vencer esta batalha. Contava com que os inquisidores ficassem distraídos com seus ferimentos tempo bastante para procurar o segredo do Senhor Soberano. E escapar. A sala só tinha uma saída, a entrada pela qual viera, e uma lareira ardia no centro. As paredes eram decoradas com tapeçarias estranhas, peles penduradas de quase todos os lugares e pelos tingidos em estranhos padrões. Havia algumas pinturas antigas, as cores desbotadas, as telas amareladas. Ben procurou rapidamente com urgência, em busca de qualquer coisa que se provasse ser uma arma contra o Senhor Soberano. Infelizmente, não viu nada de útil. A sala parecia exótica, mas não extraordinária. De fato, era tão acolhedora quanto um estúdio ou um recanto. Era cheia de objetos estranhos e decorativos, como os chifres de algum animal exótico e um estranho par de sapatos com solados muito planos e largos. Era uma sala de colecionador, um lugar para guardar lembranças do passado. Sobressaltou-se quando algo se moveu perto do centro da câmara. Havia uma cadeira giratória perto da lareira que se virou lentamente, revelando o velho enrugado que a ocupava. Calvo, com a pele manchada, parecia ter mais de 70 anos. Usava roupas caras e escuras e franzia o senho com ira para ver. É isso, Ben pensou. Fracassei. Não há nada aqui. Hora de ir embora. No entanto, quando ia dar meia volta para partir, mãos ásperas a agarraram por trás. Ela praguejou, debatendo-se enquanto olhava para a perna ensanguentada do inquisidor. Mesmo com peltre, ele não devia conseguir andar com aquilo. Ela tentou se libertar, mas o inquisidor a segurava com força. O que é isso? O velho exigiu saber, levantando-se. Sinto muito, senhor soberano, o inquisidor disse, respeitosamente. Senhor soberano, mas eu o vi. Ele era um homem jovem. Mate-a, o velho disse, acenando com a mão. Meu senhor, o inquisidor falou, essa criança é de especial interesse. Posso ficar com ela temporariamente? Que especial interesse? O senhor soberano perguntou, suspirando enquanto se assentava novamente. Desejamos fazer uma petição, senhor soberano, o inquisidor disse, a respeito do cantão da ortodoxia. Isso de novo? O senhor soberano disse, cansado. Por favor, meu senhor, o inquisidor pediu. Ben continuou a se debater, avivando o peltre. O inquisidor, no entanto, mantinha os braços dela presos contra as costas e seus chutes não eram de muita ajuda. Ele é tão forte, pensou, com frustração. Então se lembrou, o 11º metal, o poder dentro dela, formando uma reserva desconhecida. Levantou a cabeça, encarando o velho. É melhor que isso funcione. Queimou o 11º metal. Nada aconteceu. Vendo se debateu, frustrada, o coração na mão. Então ouviu outro homem parado bem ao lado do senhor soberano. De onde viera? Ela não o vira entrar. Tinha barba e usava um traje grosso de lã, com capa forrada de pele. Não era uma roupa rica, mas era bem feita. Estava parada em silêncio, parecendo contente, sorria, feliz. Vena inclinou a cabeça. Havia algo familiar naquele homem. Suas feições eram muito parecidas à do homem que matara Kelsier. Contudo, este homem era mais velho e mais vivo. Vena se virou para o lado. Havia outra figura desconhecida ao lado dela. Um jovem nobre. Era um mercador pela aparência de seu traje, e muito rico. O que está acontecendo? O 11º metal se esgotou. Os dois recém-chegados desapareceram como fantasmas.
Muito bem, disse o envelhecido senhor soberano, suspirando. Concordo com seu pedido. Nós vamos nos encontrar dentro de várias horas. Tevidian já solicitou uma reunião para discutir o que ocorre fora do palácio. Ah, disse o segundo inquisidor. Sim, será bom para ele estar lá. Bom, realmente. Ven continuou a se debater, enquanto o inquisidor a empurrava para o chão e erguia a mão empunhando alguma coisa que ela não conseguia ver. Ele a atingiu e a dor estalou em sua cabeça. Apesar do peltre, tudo ficou negro. Ellen encontrou seu pai na entrada norte, uma porta menor e menos chamativa da Fortaleza Venture, ainda que só se comparada com o majestoso grande salão. O que está acontecendo? Ellen exigiu saber, colocando o casaco com o cabelo despenteado pelo sono. Lord Venture estava acompanhado de seus capitães da guarda e encarregados dos canais. Soldados e criados se espalhavam pelo corredor branco e marrom, correndo com um ar de temor apreensivo. Lord Venture ignorou a pergunta de Ellen, chamando um mensageiro para que cavalgasse até as docas do Rio do Leste. Pai, o que está acontecendo? Ellen repetiu. Rebelião Ska, Lord Venture replicou. O quê? Ellen pensou, enquanto Lord Venture acenava para que o outro grupo de soldados se aproximasse. Impossível, uma rebelião Ska em Luthadel. Era impossível, impensável. Não teriam disposição para tentar o ato ousado. Eram apenas Valet Ska. Valet Ska, pensou. Tem que parar de pensar, como os outros nobres, Helen. Tem que abrir os olhos. A guarnição partira, tentando massacrar um grupo diferente de rebeldes. Os Ska tinham sido forçados a assistir àquelas execuções macabras há semanas, sem mencionar o massacre daquele dia. Haviam sido tensionados até o ponto de quebrar. Temadle previu isso. Ellen percebeu. Assim como meia dúzia de teóricos políticos, dizem que o Império Final não pode durar para sempre, como um deus no comando ou não. As pessoas algum dia vão se erguer. Finalmente está acontecendo. Estou vivendo isso. E estou do lado errado. Por que os encarregados dos canais? Ellen perguntou. Estamos deixando a cidade. Lord Venture disse laconicamente. Abandonando a fortaleza? Ellen perguntou. Onde está a honra nisso? Lord Venture bufou. Isso não tem a ver com coragem, garoto. Tem a ver com a sobrevivência. Aqueles Ska estão atacando os portões principais, massacrando os remanescentes da guarnição. Não tenho intenção de esperar até que venham atrás de cabeças nobres. Mas Lord Venture meneou a cabeça. Estamos partindo, de qualquer maneira. Algo aconteceu nas minas há alguns dias. O Senhor Soberano não ficará feliz quando descobrir. Deu um passo para trás, acenando para o capitão de seu barco. Rebelião Ska, Ellen pensou, um pouco atônito. O que era que Temadre advertia em seus escritos? Que quando uma rebelião de fato viesse, os Ska matariam indiscriminadamente, que a vida de todos os nobres correria perigo. Predisse que a rebelião terminaria rapidamente, mas que deixaria pilhas de cadáveres em sua esteira. Milhares de mortos, dezenas de milhares. Bem, garoto, Lord Venture quis saber. Vai e organize suas coisas. Não vou partir, Helen surpreendeu-se ao dizer. Lord Venture franziu o senho. O quê? Helen levantou o olhar. Não vou partir, pai. Ah, você vai, Lord Venture disse, encarando Ellen com um daqueles olhares. Ellen encarou aqueles olhos que não estavam irados porque se preocupavam com a segurança de Ellen, mas porque Ellen não ousava desafiá-los. E, estranhamente, Ellen não se sentiu nem um pouco acovardado. Alguém tem que impedir isso. A rebelião pode fazer algo bom, mas só se os Ska não insistirem em massacrar seus aliados. E é isso que a nobreza deveria ser, aliada deles contra o Senhor Soberano. Ele é o nosso inimigo também. Pai, estou falando sério, Helen disse. Vou ficar. Maldição, garoto. Precisa insistir em zombar de mim? Não se trata de bailes ou almoços, pai. Trata-se de algo muito mais importante. Lord Venture vacilou. Nenhum comentário cínico? Nenhuma galhofa? Ellen negou com a cabeça. De repente, Lord Venture sorriu. Fique, então, garoto. É uma boa ideia. Alguém devia manter nossa presença aqui, enquanto eu reúno forças. Sim, uma ideia muito boa. Ellen se deteve, franzindo o senho de leve diante do sorriso de seu pai. Watson, meu pai está deixando cair no lugar dele. Está me deixando cair no lugar dele.
E, mesmo que o senhor soberano não me mate, meu pai presume que morrerei na rebelião. De qualquer modo, fica livre de mim. Realmente, não sou muito bom nisso, sou? Lord Venture riu consigo mesmo, virando-se. Pelo menos, deixe-me alguns soldados, Alan disse. Pode ficar com a maioria deles, Lord Venture falou. Será difícil bastante partir com um barco nessa confusão. Boa sorte, garoto. Diga alô para o senhor soberano na minha ausência. Gargalhou novamente, dirigindo-se para o garanhão, que já estava selado do lado de fora. Alan ficou parado no salão, e, repentinamente, era o foco da atenção. Guardas e criados nervosos, percebendo que haviam sido abandonados, e se voltaram para Ellen com olhos desesperados. Eu estou no comando, Ellen pensou, surpreso. E agora? Do lado de fora podia ver brumas ardendo com as luzes dos incêndios. Vários dos guardas advertiam sobre a aproximação de uma turba de ska. Ellen se aproximou da porta aberta e contemplou o caos. O salão atrás dele permanecia em silêncio enquanto as pessoas aterrorizadas percebiam a extensão do perigo. Alan ficou parado por um momento, então deu meia volta. Capitão! Chamou. Reúna suas forças e os criados que sobraram. Não deixe ninguém para trás e marche para a Fortaleza Lecal. Fortaleza Lecal, meu senhor? É mais defensável, Alan disse. Além disso, ambos temos poucos soldados. Separados, seremos destruídos. Juntos, podemos conseguir nos manter. Vamos oferecer nossos homens para Lecal em troca da proteção para nossa gente. Mas, meu senhor, o soldado falou. Os Lecal são seus inimigos. Helena assentiu. Sim, mas alguém precisa fazer a primeira abertura. Agora, mova-se. O homem bateu continência e saiu correndo. Ah, é. Ah, e capitão, Helen disse. O soldado deteve-se. E escolha 5 de seus melhores soldados para formar minha guarda de honra. Deixarei você no comando. Esses 5 e eu temos outra missão. Meu senhor? O capitão perguntou, confuso. Que missão? Alan se virou na direção das brumas. Vamos nos entregar. Alan concordou. Alan... Não. Vamos nos entregar. Vina acordou ensopada. Tossiu, gemeu, sentindo uma dor aguda na nuca. Abriu os olhos aturdida. Pestanejou para se livrar da água que havia jogado sobre ela. E imediatamente queimou o peltre e estanho para despertar completamente. Um par de mãos ásperas ergueu no ar. Ela tossiu quando o inquisidor enfiou algo em sua boca. Engula, ordenou, torcendo seu braço. Ven gritou, tentando sem sucesso resistir à dor. Finalmente, engoliu um pedaço de metal. Agora queime isso, o inquisidor ordenou, torcendo com mais força. Ven resistiu quanto pôde, sentindo uma reserva desconhecida de metal em seu interior. O inquisidor podia estar tentando fazê-la queimar um metal inútil, um que pudesse deixá-la doente, ou pior, matá-la. Mas há formas mais fáceis de matar uma prisioneira, pensou, em meio à agonia. Seu braço doía tanto que parecia que ia se soltar do corpo. Finalmente, Ven cedeu e queimou o metal. Imediatamente, todas as suas outras reservas desapareceram. Bom, o inquisidor disse, soltando-a no chão. O chão de pedras estava molhado, cheio de poças do balde de água que haviam jogado nela. O inquisidor deu meia volta, deixando a cela e trancando-a. Então desapareceu por uma porta do outro lado da sala. Vin ficou de joelhos, massageando seu braço, tentando entender o que estava acontecendo. Meus metais, buscou desesperadamente em seu interior, mas não encontrou nada. Não podia sentir nenhum metal, nem mesmo o que engolira há alguns instantes. O que era aquilo? Um 12º metal? Talvez a alomancia não fosse tão limitada quando Kelsier e os outros haviam assegurado a ela. Inspirou profundamente várias vezes, ainda de joelhos, acalmando-se. Havia algo empurrando contra ela. A presença do Senhor Soberano. Podia senti-la, ainda que não tão poderosa quanto antes, quando matara Kelsier. Mesmo assim, não tinha cobre para queimar. Não tinha como se esconder da mão poderosa, quase onipotente do Senhor Soberano. Sentia a depressão retorcendo dentro dela, dizendo para desistir, para se render. Não, ela pensou, tenho que sair daqui, tenho que permanecer forte. Obrigou-se a ficar em pé e inspecionar os arredores. Sua prisão era mais uma jaula do que uma cela. Tinha barras em 3 dos 4 lados. E não tinha móveis, nem mesmo um colchonete. Havia 2 outras celas jaulas na sala. Uma de cada lado de onde estava.
Haviam tirado a roupa dela, deixando-a apenas de roupa íntima, provavelmente para se assegurar de que não tivesse nenhum metal escondido. Contemplou a sala. Era comprida e estreita e tinha paredes de pedra escura. Havia um banco no canto, mas, fora isso, a sala estava vazia. Se eu pudesse encontrar um único pedaço de metal, começou a procurar instintivamente. Tentou queimar ferro, esperando que linhas azuis aparecessem. Mas, é claro, não tinha ferro para queimar. Balançou a cabeça, mas a tentativa tola era simplesmente um sinal do quanto dependia da alomancia. Sentia-se ofuscada. Não podia queimar estanho para ouvir vozes. Não podia queimar peltre para se fortalecer contra a dor no braço e na cabeça. Não podia queimar bronze para procurar alomânticos nas redondezas. Nada. Não tinha nada. Você funcionava sem alomancia antes, disse para si mesma, com severidade. Pode fazer isso agora. Ainda assim, procurou pelo chão de sua cela, esperando encontrar um prego ou alfinete perdido. Não encontrou nada. Então voltou sua atenção para as barras, mas não conseguiu pensar em um jeito de arrancar nem que fosse uma lasca de ferro. Tanto metal aqui, pensou, frustrada. Não posso usar nada disso. Sentou-se no chão, encolhida contra a parede de pedra, tremendo de leve por causa da roupa úmida. Ainda estava escuro lá fora. As janelas da sala de vez em quando permitiam que alguns rastros de bruma entrassem. O que teria acontecido com a rebelião? E quanto a seus amigos, achou que as brumas lá fora estavam um pouco mais brilhantes do que o normal. Tochas na noite? Sim, estranho, seus sentidos eram fracos demais para dizer. O que eu estava pensando? Pensou, com desespero. Presumi que teria sucesso onde Calder falhou? Ele sabia que o 11º metal era inútil. Tinha feito alguma coisa, era verdade, mas certamente não matara o Senhor Soberano. Ficou sentada, pensando, tentando descobrir o que acontecera. Havia uma estranha familiaridade no que o 11º metal lhe mostrara. Não por causa do jeito que as visões apareceram, mas por causa do jeito que Ven se sentira quando queimara o metal. O ouro. O momento em que queimei o 11º metal pareceu com a vez em que Kelsier me fez queimar ouro. Poderia o 11º metal não ser realmente 11º no final das contas? Ouro e Yation sempre pareceram um par estranho para Ven. Todos os outros metais que vinham em pares eram similares, o metal de base e sua liga, cada um fazendo coisas opostas. Ferro puxava, aço empurrava, zinco puxava, latão empurrava. Fazia sentido, todos exceto Ation e ouro. E se o 11º metal, fosse na verdade uma liga de Ation e de ouro? Isso quer dizer que ouro e Ation não são pareados, fazem coisas diferentes, similares mas diferentes. São como os outros metais, que são agrupados em bases maiores de 4. Há os metais físicos, ferro, aço, estanho e peltre, e os metais mentais, bronze, cobre, zinco e latão, e havia os metais que afetavam o tempo, ouro e sua liga, Ation e sua liga. Isso significava que outro metal, um que não fora descoberto, provavelmente porque ouro e Ation são valiosos demais para serem forjados em diferentes ligas. Mas, para que servia aquele conhecimento? Seu 11º metal era apenas o par oposto ao ouro, o metal que Kazur lhe dissera que era o mais inútil de todos eles. Ouro mostrara Ven ela mesma, ou pelo menos, uma versão diferente dela que parecia real o bastante para tocar, mas tinha sido uma simples visão do que ela poderia ter se tornado se tivesse tido um passado diferente. O 11º metal fizera algo similar. Em vez de mostrar o passado da própria Ven, mostrar imagens similares de outras pessoas, e aquilo lhe dizia nada. Que diferença fazia quem o Senhor Soberano poderia ter sido? Era o homem atual, o tirano que governava o Império Final. O Império Final, que era a quem tinha que derrotar. Uma figura apareceu na porta, um inquisidor, vestindo uma túnica negra com o capuz levantado. O rosto dele estava nas sombras, mas a cabeça dos pregos se sobressaíram. É hora, disse. O outro inquisidor esperou à porta, enquanto a primeira criatura pegava um molho de chaves e se aproximava para abrir a porta de Ven. Ven ficou tensa. A porta rangeu e ela ficou de pé em um salto, lançando-se para frente. Sempre fui lenta assim sem peltre, pensou, horrorizada. O inquisidor a agarrou pelo braço quando ela passou,
quando ela passou. Seus movimentos eram despreocupados, quase casuais, e ela podia ver o porquê. As mãos dele eram sobrenaturalmente rápidas, fazendo-a parecer ainda mais lenta em comparação. O inquisidor a obrigou a se virar, segurando-a com facilidade. Sorriu com maldade, seu rosto marcado de cicatrizes. Cicatrizes que pareciam ferimentos de flecha. Ven pensou surpresa. Mas já se curaram? Como pode ser? Debateu-se, mas seu corpo fraco sem peltre não era páreo para a força do inquisidor. A criatura a conduziu porta fora, e o segundo inquisidor recuou, olhando-a com os pregos se sobressaindo de seu capuz. Embora o inquisidor que a levava ainda sorrisse, o segundo sustentou uma linha reta na boca. Ven cuspiu no segundo inquisidor quando passou por ele, acertando-o bem na cabeça de um dos pregos. Seu captor a carregou para fora da câmara e através de um corredor estreito. Ela gritou por ajuda, sabendo que seus gritos dentro de Craddock Shaw seriam inúteis. Pelo menos conseguiu irritar o inquisidor, que torceu seu braço. Quieta, ele disse, enquanto ela grunhia de dor. Ben ficou em silêncio, concentrando-se na localização deles. Estavam provavelmente em uma das seções inferiores do palácio. Os corredores eram compridos demais para estar em uma torre ou um espigão. A decoração era luxuosa, mas as salas pareciam sem uso. Os carpetes eram prístinos, os móveis não tinham marcas de esbarrões ou arranhões. Teve a sensação de que os murais raramente eram vistos, mesmo por aqueles que passavam pelos aposentos. Depois de um tempo, chegaram a uma escadaria e começaram a subir. Um dos espigões, ela pensou. A cada degrau que subiam, Vin sentia o senhor soberano mais próximo. Sua mera presença apagava as emoções dela, roubando sua força de vontade, deixando-a aturdida, fazendo com que não sentisse nada além de uma solitária depressão. Soltou-se na mão do inquisidor, sem se debater mais. Exigia toda a energia simplesmente resistir à pressão do senhor soberano sobre sua alma. Depois de um curto tempo, subindo uma escadaria em forma de túnel, os inquisidores a levaram até uma ampla sala circular, e apesar do poder do abrandamento do senhor soberano, apesar de suas visitas às fortalezas dos nobres, ele teve um breve instante para contemplar os arredores. O ambiente era majestoso como nenhum outro que vira. A sala tinha a forma de um enorme cilindro achatado. A parede havia uma só, que descrevia um amplo círculo. Era toda de vidro, iluminada por focos do lado de fora. A sala brilhava com a luz espectral. O vidro era colorido, embora não acrescentasse nenhuma cena específica. Em vez disso, parecia feito de uma única lâmina. As cores se estendendo e se fundindo com trilhas longas e finas, como a bruma. Ela pensou, assombrada, fluxos coloridos de bruma correndo em círculo por toda a sala. O senhor soberano estava sentado em um trono elevado, bem no meio da sala. Não era o velho senhor soberano. Essa era a versão mais jovem, o homem bonito que matara Kelsier. Algum tipo de impostor? Não. Posso senti-lo, assim como pude senti-lo antes. Eles são o mesmo homem. Ele pode mudar de aparência, então? Parece parecer um homem jovem quando quer mostrar um rosto bonito? Um pequeno grupo de obrigadores de túnicas cinzentas e olhos tatuados conversava do outro lado da sala. 7 inquisidores esperavam, como uma linha de sombras com olhos de ferro. No total, eram 9, contando com os 2 que escoltavam Ven. Seu captor, marcado de cicatrizes, a entregou para um dos outros, que a segurou com força similar, o que tornava impossível escapar. Comecemos com isso, o senhor soberano disse. Um obrigador comum se adiantou, abaixando a cabeça. Com um calafrio, Ven percebeu que o reconhecia. Sumo prelado Tevidian, pensou, olhando para o homem careca. Meu pai. Meu senhor, Tevidian falou. Me perdoe, mas não entendo. Já discutimos esse assunto. Os inquisidores disse que há mais para acrescentar. O senhor soberano disse, com voz cansada. Tevidian olhou para Ven, franzindo o senho, confuso. Ele não sabe quem eu sou, ela pensou. Nunca soube que era pai.
Meu senhor, Davidian falou, afastando-se dela. Olhe pela janela. Não temos coisas melhores para discutir? A cidade inteira está rebelada. Tochas Scar iluminam a noite. Eles ousam sair nas brumas, blasfemam em meio ao tumulto e atacam as fortalezas dos nobres. Deixe-os, o senhor soberano falou, com voz indiferente. Parecia tão esgotado. Sentava-se com altivez em seu trono, mas ainda havia cansaço em sua postura e em sua voz. Mas, meu senhor soberano, Tevidian disse, as grandes casas estão caindo. O senhor soberano agitou a mão, indiferente. É bom purgá-las a cada século, mais ou menos. Isso engendra instabilidade e impede que a aristocracia fique confiante demais. Normalmente, deixo que se matem uns aos outros em suas guerras estúpidas, mas esses tumultos vão funcionar do mesmo jeito. E, se os Ska vierem ao palácio, então eu lidarei com eles, o senhor soberano falou, em voz baixa. Você não questionará mais isso. Sim, meu senhor, Tevidian disse, abaixando a cabeça e recuando. Agora, o senhor soberano falou, virando-se para os inquisidores. O que desejam apresentar? O inquisidor, marcado por cicatrizes, deu um passo adiante. Senhor soberano, desejamos fazer uma petição, para que a liderança de seu ministério seja tirada desses homens e dada aos inquisidores de aço, em vez disso. Já discutimos isso, o senhor soberano lembrou. Você e seus irmãos são necessários para tarefas mais importantes. São valiosos demais para serem desperdiçados na simples administração. Mas, o inquisidor disse, permitir que homens comuns governem seu ministério tem inadvertidamente permitido que a corrupção e o vício entrem no coração do seu próprio palácio sagrado. Acusações vãs, Davidian replicou. Você diz essas coisas com frequência, Carr, mas nunca ofereceu nenhuma prova. Carr se virou lentamente, seu estranho sorriso iluminado pela luz colorida e retorcida da parede de vidro. Vena estremeceu. Aquele sorriso era quase tão inquietante quanto o poder aplacador do senhor soberano. Prova? Carr perguntou. Ora, diga-me, sumo prelado, reconhece esta garota? Vá, claro que não, Davidian disse, com um aceno de mão. O que uma grotesca teria a ver com o governo do ministério? Tudo, Carr respondeu, voltando-se para Ven. Ah, sim, tudo. Diga ao senhor soberano quem é o seu pai, criança. Ven tentou se debater, mas a lumancia do senhor soberano era muito opressiva, e as mãos do inquisidor eram fortes demais. Não sei, conseguiu dizer, entre dentes. O senhor soberano ergueu levemente o corpo, virando-se na direção dela e inclinando-se para a frente. Não pode mentir para o senhor soberano, criança, Carr disse, com voz baixa e áspera. Ele vive há séculos e aprendeu a usar a lumancia como nenhum homem mortal. Pode ver coisas do jeito que seu coração bate e pode ler suas emoções em seus olhos. Pode sentir o momento em que mente. Ele sabe, ah sim, ele sabe. Nunca conheci meu pai, Ven disse, teimosa. Se o inquisidor se queria saber algo, então manter o segredo parecia uma boa ideia. Sou apenas uma garota de rua. Uma nascida das brumas, garota de rua. Carr perguntou. Ora, isso é interessante, não é, Davidian? O sumo prelado se deteve, franzindo o senho profundamente. O senhor soberano se levantou lentamente, descendo os degraus do dossel e caminhando na direção de Ven. Sim, meu senhor. Carr falou. Você sentiu a lumancia dela mais cedo. Sabe que é uma nascida das brumas completa. Uma incrivelmente poderosa. Mesmo assim, ela afirma ter crescido nas ruas. Que casa nobre teria abandonado tal criança? Ora, para ela ter uma força dessas, deve vir de uma linhagem extremamente pura. Ao menos um de seus pais deve ter vindo de uma linhagem muito pura. O que está querendo dizer? Davidian exigiu saber, empalidecendo. O senhor soberano ignorou a ambos, cruzando a sala, atravessando faixas coloridas de luz, refletidas no chão. E parou diante de Ven. Tão perto, ela pensou. Seu poder abrandador era tão forte que ela sequer sentia terror. Tudo o que sentia era um profundo, arrasador, horrível lamento. O senhor soberano estendeu suas mãos para delicadas, segurando-a pelas bochechas, erguendo seu rosto para olhá-la nos olhos. Quem é seu pai, garota? Ele perguntou em voz baixa. O desespero retorcia dentro dela. Lamento, dor, desejo de morrer. O senhor soberano segurou o rosto dela bem perto do dele, olhando-a nos olhos. Naquele momento,
Ela soube a verdade. Pôde ver um pedaço dele, pôde sentir seu poder divino. Ele não estava preocupado com a rebelião Ska, porque se preocuparia, se desejasse, podia massacrar cada pessoa da cidade por conta própria. Vin soube que essa era a verdade. Talvez levasse tempo para ele, mas ele podia matar para sempre, incansavelmente. Não precisava temer nenhuma rebelião. Não precisaria nunca. Gauser cometera um terrível engano. Seu pai, criança, o Senhor Soberano insistiu. Sua exigência caiu como um peso físico sobre sua alma. Vin falou sem pensar. Meu irmão me disse que meu pai era aquele homem ali, o sumo prelado. Lágrimas rolaram por suas bochechas, ainda que depois que o Senhor Soberano se afastou dela, não conseguisse nem lembrar por que estava chorando. É uma mentira, meu senhor, Tevidian disse, retrocedendo. O que ela sabe? Apenas uma criança estúpida. Diga-me com sinceridade, Tevidian, o senhor soberano disse, caminhando lentamente até o obrigador. Já se deitou com uma mulher Ska? O obrigador vacilou. Eu segui a lei, sempre mandei matá-las depois. Você mente, o senhor soberano falou, como se estivesse surpreso. Está inseguro. Tevidian tremia visivelmente. Eu acho que eliminei todas, meu senhor. Havia uma, com a qual fui muito frouxo. Não sabia que era uma Ska no início. O soldado que enviei para matá-la foi muito leniente e a deixou fugir, mas no final eu a encontrei. Diga-me, o senhor soberano disse, essa mulher gerou alguma criança? A sala ficou em silêncio. Sim, meu senhor, o sumo prelado disse. O senhor soberano fechou os olhos, suspirando, virou-se na direção de seu trono. Ele é um de vocês, disse para os inquisidores. Imediatamente, 6 inquisidores avançaram pela sala, uivando de alegria, puxando facas de obsidiana de bainhas sob suas túnicas. Tevidian ergueu os braços, gritando quando os inquisidores caíram sobre ele, exultando com brutalidade. O sangue jorrou quando cravavam adagas uma e outra vez no moribundo. Os outros obrigadores recuaram, horrorizados. Carr permaneceu à margem, sorrindo enquanto contemplava o massacre, assim como o inquisidor que segurava Ven. Outro inquisidor também permaneceu de fora, embora Ven não soubesse porquê. Seu argumento foi provado, Carr, o senhor soberano falou, sentando-se, cansado, em seu trono. Parece que confiei demais na obediência da humanidade. Não cometi nenhum erro, nunca cometi um erro. Contudo, é hora de mudar. Reúna os altos prelados e traga-os aqui. Arranque-nos da cama, se precisar. Serão testemunhas de que garanto ao cantão da Inquisição o comando e a autoridade sobre o ministério. O sorriso de Carr aumentou. A criança mestiça será destruída. É claro, meu senhor, Carr assegurou. Embora haja algumas perguntas que desejo fazer para ela antes. Ela foi parte de uma equipe de brumosos Ska. Pode nos ajudar a localizar os outros. Muito bem, o senhor soberano concordou. É seu dever, no final das contas. Há algo mais belo que o sol? Frequentemente, eu o vejo nascer, pois meu sono inquieto em geral me desperta antes do amanhecer. Cada vez que vejo sua tranquila luz amarela sumar no horizonte, fico um pouco mais determinado, um pouco mais esperançoso, de certo modo, é o que tem me mantido em marcha todo esse tempo.